Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o assunto de relação de seletores. Então, um seletor CSS, tá? Ele pode conter, como a gente já viu, o elemento, tá? Ele pode conter uma classe, ele pode conter um ID, tá? E a gente também pode trabalhar com combinação de elementos, tá? Com relação de elementos seletores. Então, a gente pode ter basicamente 4 tipos de operações que são entre os seletores, tá? Que são a relação de descendente, tá? Descendente aí a gente entende por filho, neto, bisneto, tá? Ou qualquer outra descendência. A gente pode trabalhar especificamente somente com o seletor filho. A gente pode trabalhar com o seletor vizinho adjacente e também pode trabalhar com a relação de seletor com qualquer vizinho, tá? Então vamos ver agora qual é a diferença, tá, entre esses quatro, né? Desculpa, a diferença não. Quais são as características desses quatro tipos de operações com relação de seletores, tá? Então vamos aqui no slide estará explicado, né? O assunto vai ser explicado por partes, então cada slide vai explicar. Porém, esse assunto eu prefiro que ele seja explicado mais voltado para a prática, tá? Então vamos diretamente agora para o código. Vamos lá, eu vou mostrar aqui um exemplo de código para vocês. Então vejam só, nós temos aqui uma tag div dentro da tag body, tá? Então a tag div é filha da tag body. E como filha da tag div, nós temos aqui a tag p. Vejam, tá, que a tag p está dentro da tag div. E olha só, nós temos aqui o texto desenvolvimento de, aí prestem atenção que nós temos aqui uma tag spam, tá? Eu vou até aqui dar um enter em spam para chamar a atenção da existência dessa tag spam. Essa tag spam, tá, é uma tag que serve para propósito genérico para elementos inline. Então nós temos aqui dentro da tag p o texto desenvolvimento de sistemas para a web -ifpb. Tá? Então, a relação de spam com p é relação de filho. Então, a tag spam é filha da tag p. E a relação da tag spam com div, tá, é a relação de neto. Então, a tag spam é neta da tag div. E a tag spam é bisneta da tag body. Tá? Muito bem. Agora, olha só o que é que eu quero fazer. Eu quero, utilizando relação de seletores, tá? Utilizando relação de seletores, por descendência, eu quero dizer o seguinte: toda tag spam que for descendente, tá? Descendente da tag div, e aí por descendente entenda, seja filha, neta, bisneta, tataraneta e assim por diante. Ou seja, que tenha uma relação de descendência. Não necessariamente uma relação de primeiro grau, pode ser de segundo, terceiro e assim por diante. Então, eu quero que toda tag spam que for descendente da tag div, tá, tenha a cor do texto vermelha. Então, como é que a gente escreve, tá, essa relação de descendência? Então, a gente vai colocar aqui, ó, div, tá, porque eu estou querendo utilizar o div como sendo o elemento, tá? O elemento raiz, né? O elemento pai de todos. Então, div espaço spam. Então, nós temos o seguinte: todo spam que tiver alguma descendência de div vai receber a cor do texto vermelha, tá? Então, olha só, essa descendência, como é que a gente explica? Apenas pelo espaço. Então, div espaço spam significa só que o spam que for descendente de div vai receber a cor vermelha. Então, vamos agora ver como vai ser renderizado o nosso elemento. Então, aqui está. Tá? Nós temos aí a renderização. Muito bem. Muito bem. Agora, se a gente... Tá? Aqui está o div. Se a gente escrever uma tag spam fora do div, tá? Fora do div, e colocar aqui sistemas web, vejam que essa tag spam
não tem relação de descendência com nenhum div. Por quê? Porque o pai de span, tá? Quem é? É body. E o pai de body é HTML. Então, span não descende, tá, de nenhum elemento div. Span aqui, no caso, está na mesma hierarquia do div, mas não tem relação de descendência. Nem é filho, nem é neto, e assim por diante. Não tem nenhuma descendência. Então, nesse caso, essa coloração, essa cor do texto vermelha, só vai ser aplicada para os elementos spans que sejam descendentes de div. O que é que vai acontecer aqui? Tá? O que é que vai acontecer aqui? O texto vai ser renderizado na cor preta, sem receber, tá, a cor vermelha. Então, isso é a relação de descendência. Agora, a gente vê aqui também que tem a relação de filho. Tá? Que tem a relação de filho. Para a relação de filho, é muito intuitivo, né? Então, só vai ser aplicado o vermelho caso eu tenha um span, tá, filho do div. Se eu não tiver, se for neto, bisneto e etc., não vai receber. Como é que a gente representa essa relação de filho em CSS? No lugar do espaço aqui, a gente coloca div, tá? E aí coloca essa seta, desculpa, esse maior que. Então, div maior que span. Então, agora, a cor vermelha, a cor do texto vermelha só vai ser aplicada ao span, tá? Que é filho imediato, ou seja, está somente em hierarquia abaixo, tá, da tag div. Nesse caso aqui, a tag span está 2 hierarquias abaixo. Tá? Essa tag span que está marcando sistemas para web e FPB, eu digo. Tá? Então, essa tag span aqui, ela está 2 hierarquias abaixo da tag div. Tá? Ou seja, ela é neta de div, ela não é filha. Então, ela não vai mais receber essa cor vermelha. Então, vamos renderizar aqui. Tá? E não vai mais receber a cor vermelha. Agora, se a gente colocar aqui após a tag /p, tá? Desculpa, a tag p, se a gente colocar aqui um span teste, vejam que essa tag span, ela é filha imediata de div. Portanto, a palavra teste vai receber essa cor vermelha. Então, vocês veem aí que a palavra teste está recebendo aí a cor vermelha. Tá? Muito bem. Então, essa é a explicação para o seletor filho. Vamos agora para a explicação do seletor vizinho adjacente. Tá? Vamos agora para a aplicação do vizinho adjacente. Então, muito bem. Nesse caso aqui, quem é o vizinho adjacente, tá, do span? Desculpa, quem é o vizinho adjacente aqui desse nosso div? É a tag span. Tá? Por vizinho adjacente, entendam que é aquele vizinho que está logo em seguida a tag div. Porque, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, uma outra tag span, tá? Com o texto aí disciplina de web. Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos como filhos da tag body a tag div, uma tag span, outra tag span. Só que o vizinho adjacente, o vizinho imediato de div, é essa tag span que está marcando o texto sistemas web. Essa tag span que está marcando o texto disciplina de web, tá? Ela está na mesma hierarquia do div, mas ela não está, ela não é, vamos dizer assim, consecutiva, ela não está imediatamente seguida, ela não como é que se diz? Consecutiva a div. Então, entre essa tag span que contém o texto, que marca o texto disciplina de web, e a tag div, tá? Existe aí uma outra tag span. Então, temos como selecionar somente a tag span que está imediata, que está colada, né, ao lado, vizinha a tag div. Como é que a gente cria esse CSS? Div mais, tá? Div mais span. Então, esse mais aqui significa o seguinte: aplique o CSS, tá, somente a tag span que está imediatamente após, tá, a tag div e na mesma hierarquia, né? Então, deve estar na mesma hierarquia e deve ser imediatamente após a tag div.
Então vamos colocar aqui uma cor, tá? Azul. O que é que vai acontecer aqui? O texto Sistemas Web, que está marcado pela tag spam imediatamente seguida a div, vai receber a cor azul. Porém, a tag spam, que possui o texto Disciplina de Web, não vai receber. Então, aí vocês veem, tá, que somente a tag Sistemas Web recebeu, mas Disciplina de Web não recebeu. Vou colocar aqui um BR para separar esses dois textos. Tá? Então, BR aqui para separar os dois textos. Agora, vocês vejam que Sistemas Web recebe a aplicação da cor azul e Disciplina de Web não recebe, permanece com a cor preta. Agora, nós temos outro seletor que diz o seguinte: não necessariamente eu quero somente a tag vizinha. Tá? Não necessariamente eu quero somente a tag vizinha. Mas eu quero também, o vizinho adjacente, mas eu quero também qualquer tag que esteja vizinha à tag div, ou seja, que esteja na mesma hierarquia. Nesse caso aqui, a gente vai usar, por exemplo, vamos marcar todos os spams que estão na mesma hierarquia de div, colocar um plano de fundo aí na cor amarela. Tá? Então vamos colocar aqui spam, tá? Background color yellow. Então, olha só. Então, a gente está dizendo o seguinte, que toda tag spam, tá? Toda tag spam que vier após o div, não necessariamente precisa estar adjacente, não necessariamente precisa estar colado imediato. Tá? Pode ser que esteja 2 tags à frente ou 3 tags depois, tá? Mas que esteja na mesma hierarquia. Então, esse tio, ele diz o seguinte, os spams, tá? Que sejam colocados após a tag div, mas que estejam na mesma hierarquia, tá? Receberão a cor do plano de fundo, tá? Amarela. Então vejam o que é que vai acontecer aqui. Ambos, o texto Sistemas Web e Disciplina de Web, vai receber a cor de plano de fundo, tá? Amarela. Então, ambos estão recebendo. Certo? Então essa é a aula de relação de seletores. Tá? Esse exemplo estará disponível para vocês na parte compartilhada da disciplina. Muito obrigado.